Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a série na qual nos dedicamos a ler o Bhagavad Purana, o livro de Deus, ou seja, a tradução do Śrīmad Bhagavatam, conforme feito por Swami Tapasya Ji, um venerável monge da Ordem Missão Ramakrishna, já falecido, faleceu em 1991. Ele que foi um dos monges mais importantes no seu tempo. Ele foi vice-presidente da Ordem durante bastante tempo. Ele conheceu pessoalmente discípulos diretos de Sri Ramakrishna e se dedicou muito a trazer para o conteúdo dos livros publicados na Ordem Missão Ramakrishna, além de outras atividades que ele tinha, não é, como conduzir os projetos sociais, não é, da Ordem, formação dos monges. Ele também foi muito dedicado à literatura devocional, sobretudo. Então ele é um desses trabalhadores da Ordem Missão Ramakrishna que tentam ressaltar o aspecto fundamental do ensino de Sri Ramakrishna, amor e devoção a Deus, como ensino primordial, o maior benefício para a humanidade. E no meio deste trabalho, ele que publicou vários livros explicando as escolas devocionais do Vedanta, não é, comentários sobre os textos importantes do sentido Bhakti. Ele atendeu ao pedido de discípulos, de devotos, de traduzir a obra, o Mahapurana, Śrīmad Bhagavatam, Bhagavad Purana. E ele realizou isso entre 78 e 80, e nós estamos lendo aqui a edição de 1980, publicado pelo Ashram da Ordem de Mysore. E estamos aqui nesse 7º vídeo, ainda na introdução, uma maravilhosa introdução que o Swami Tapasya faz deste grande clássico, desta escritura sagrada, deste compêndio de relatos, registros das sagas espirituais que contam sobre as manifestações de Deus neste mundo, as encarnações, os avataras, não é? Um livro voltado completamente para despertar amor por Deus, como o Bhagavan, Senhor, nos devotos. Então, Sri Ramakrishna muitas vezes disse que Bhagavata, Bhakta, Bhagavan são um, ou seja, escritura, devoto e o Senhor são um. Bhagavata, por excelência, é este Śrīmad Bhagavatam, Bhagavad Purana. Hoje estamos aqui, então, nesse 7º vídeo, coincidentemente no 7º item, capítulo, tópico desta introdução, na qual o título é Os problemas dos leitores modernos decorrentes do panorama pauranika. Ou seja, a literatura dos Puranas é literatura pauranika. Significa o quê? É essa literatura das grandes sagas, das grandes descrições dos devatas, dos grandes seres, do céu, do paraíso, de Vaikunta, dos infernos e de toda essa descrição tão colorida e tão marcantemente cheia de aspectos extraordinários. E aqui Swami Tapasya vai tratar de como é complicado para a mentalidade moderna compreender o sentido desse texto. Como eu disse anteriormente, quando comecei essa série, bem compreendido, esse registro aqui explicativo de Swami Tapasya pode servir também para pessoas de outras tradições, para pessoas, por exemplo, que vão enfrentar a mesma dificuldade moderna da compreensão de passagens da Bíblia, cara a judeus e cristãos, e também muçulmanos, e outros textos. Então aqui, esse tópico é muito, muito importante, muito útil para a nossa compreensão. Eu não sei se eu vou conseguir ler o tópico 8, que vai tratar da questão de Brahma, o demiurgo e a criação dos universos, mas nós vamos fazer isso aqui sempre com muita calma, né? Sempre tentando fazer com que essa leitura sirva como um meio de introdução a esse entendimento de Bhakti. Muito bem. Tapasya Ji então começa dizendo o seguinte: essa tradução, essa que ele está fazendo, do Bhagavata, provavelmente irá para as mãos de muitos que foram influenciados pela visão científica moderna da natureza, do universo e do homem. Essas pessoas provavelmente encontrarão um grande obstáculo na visão de mundo purânica. Então, o que ele está dizendo, né? Esse livro publicado já no século XX, ele vai encontrar o quê?
leitores que estão todos eles formados dentro de uma perspectiva cientificista e muito marcantemente materialista. Então nisso vai haver desafios grandes para compreender, né, como é possível harmonizar as descrições dos Puranas com o entendimento, né, o senso comum desse tempo. A cosmologia, a geografia, a história, formando o pano de fundo de suas narrativas. Ou seja, todos esses conceitos eles vão muitas vezes entrar em confronto com o entendimento de cosmologia, geografia e história que nós temos segundo a perspectiva da ciência moderna. Antigamente, tal obstáculo não era sentido, pois não haviam teorias rivais, e os homens tomavam a visão do mundo purânica como parte de uma fé religiosa. Mas hoje, quando lhe é dito para citar as palavras sarcásticas de Macaulay, ele está se referindo aqui a Thomas Babington Macaulay. Ele foi um político inglês e que durante o tempo da dominação britânica da Índia ele foi responsável por formular uma perspectiva de educação do povo indiano, e que era toda ela voltada para a destruição dos conceitos tradicionais da cultura da Índia, sobretudo o aspecto religioso. Ele era muito preconceituoso contra tudo que era hindu, muçulmano, não cristão, na verdade. Eu acho que ele se converteu ao catolicismo. E ele tinha um particular desprezo pela literatura purânica, né? Então aqui diz, Tapasyananda Ji, esse homem, o Macaulay, esse político, né, que influenciou, né, muito do pensamento dos Bradaloks, né, o pensamento daqueles indianos que queriam se ocidentalizar, né, muito próprio, né, da sociedade do Brahmo Samaj, que vemos, né, no relato do Sri Sri Ramakrishna Katanrita, né, tornar-se racional como ocidental, né? Então, as palavras sarcásticas de Macaulay, de história abundante, dizendo sobre os Puranas, né? Os Puranas são cheios de histórias abundantes, com reis de 30 pés de altura e reinados de 30 mil anos de duração, e geografia composta de oceanos de melaço e mares de manteiga. Ou seja, né, tratando essas descrições como evidentemente absurdas, né? Como você vê, né, aquele velhinho sentado na nuvem, né, o jardim das virgens dos muçulmanos, essas coisas, né? A gente conhece esse tipo de sarcasmo. Muitos homens serão pegos de surpresa no início com a leitura dos Puranas, né? Justamente por causa desse pano de fundo. A visão de mundo moderna conhece apenas calor e movimento, isso é, energia explodindo como a teoria do Big Bang sustenta, cerca de 15 milhões de anos atrás, no sistema mundial de galáxias em expansão infinita, todos os quais estão descendo de um estado de concentração máxima para o frio e a quietude de elementos aleatórios no curso desse processo de decadência. Em um canto minúsculo, como a superfície da Terra, a vida e dela a consciência surgem como um epifenômeno, para passar para o frio e a inércia da morte no curso da dança sem sentido dos elementos. Ou seja, né, o modelo Carl Sagan, né, aquele pálido ponto azul. O que é você? Você é apenas uma poeira cósmica. Você é eterno porque o seu corpo vai se dissipar. Não é porque você tem a alma. Isso é besteira, isso é fantasia. Outro dia eu vi um registro, né, um relato da esposa do Carl Sagan. Ela disse, as pessoas me perguntavam se no momento da morte Carl Sagan registrou alguma ideia sobre nos vermos novamente. Ela disse, não, nós não cultivamos esse tipo de fantasia. Nós sabemos que nunca vamos nos ver mais. Apenas aconteceu, por um acaso estivemos aqui. Então, isso que as pessoas encaram como o sumo bonum da inteligência, né? Como o máximo da coerência, da lógica, né? Esse nada, gerador do nada, né? A consciência, um mero fenômeno espiritual, não tem significado especial no processo cósmico. A idade da Terra, de acordo com a computação moderna, é de cerca de 2 milhões de anos e as primeiras formas de vida podem ter surgido nela há, né, tanto tempo. Por meio de um longo processo de evolução, a espécie humana, o Homo sapiens, pode ter surgido há cerca de 1 milhão de anos. Mas temos evidências de algo como a vida social para o homem apenas nos últimos 30 mil anos e de civilização nos últimos 6 mil. Se há algum significado final para a vida individual e coletivamente, é uma questão com a qual a visão científica não se preocupa.
O ceticismo em relação aos últimos não prevê um propósito específico. A inteligência em si é apenas um subproduto destinado a ser extinto no decorrer do tempo. Se um homem está entrincheirado nessa visão, fortalecido pelo chamado experimentalismo da ciência e absolutamente inconsciente do seu dogmatismo, porque é isso que, né, é muito claro, né? Absolutamente inconsciente do seu dogmatismo e deficiências, porque essa perspectiva é toda ela deficiente, né? É toda ela repleta de simplificações, não é? De absurdidades. Mas isso é imposto como se fosse a própria lógica, não é? Então, se uma pessoa está inconsciente de que essas coisas são balela, ela toma isso como verdade. Então, a perspectiva paurânica, que é a perspectiva dos Puranas, será tabu e motivo de chacota, claro, não é? A gente vê isso mesmo com a própria maneira como os inteligentinhos vão encarar as narrativas bíblicas, não é? Mas essa atitude surge apenas de uma falha em perceber a vasta extensão da visão do mundo paurânica, sua compreensão das imensidões de tempo e espaço e por uma tendência a exagerar alguns de seus pequenos defeitos e entender mal a sua apresentação simbólica. Então aqui o Swami Tapasyananda está sendo bem claro, né? Essa visão dogmática, materialista, cheia de orgulho da sua, né, perfeição, ela vai ter muita dificuldade de compreender aquelas descrições nos Puranas que falam de eras, que falam de uma compreensão de humanidades que nós não podemos compreender. E também essa visão materialista, ela vai aumentar aquilo que verdadeiramente é uma má imagem presente nos Puranas, e daquilo que é uma imagem só compreensível através de um aprofundamento do seu simbolismo. Não é? Ao contrário da ciência moderna, a criação para os pauranikas, ou seja, para os formuladores dos Puranas, tem sua base na vontade do Ser Supremo, Satchitananda, ser, existência e bem-aventurança. É cíclico por natureza, um período de manifestação ou sristi, sendo seguido por um de dissolução ou pralaya, ou seja, o universo ele não foi criado nem deixará de existir, ele está sempre em constante transformação. Então essa perspectiva, esse jogo eterno de nascimento, crescimento, dissolução e renascimento do universo, ou melhor dizendo, né, de manifestação e dissolução, melhor dizendo, porque ele na verdade não nasceu, né, ele se manifesta, porque constantemente foi assim, sem um início, ele surge pela vontade do Ser Supremo. E aqui é importante dizer, né, isso também vai contra as perspectivas de certas filosofias que não vão encontrar um ser dotado de vontades. Vão considerar, de repente, uma coisa amorfa, assim, né, uma energia, né? Mas não o Ser Supremo que deseja gerar essa constância, não é? Então aqui ele está dizendo, né, esse processo, né, de manifestação e dissolução, né, Sristi e Pralaya, ele vai ser registrado, por exemplo, no Skanda II do Bhagavad Purana, esse Bhagavad Purana que vamos ler, né? As tendências geradas pelos karmas jivas em ciclos permanecem em suspenso quando esse ciclo termina e entram em manifestação no próximo. Portanto, não há um começo absoluto para a criação e, portanto, o tempo não é linear, como no pensamento moderno, mas cíclico. Ou seja, as jivas, os seres animados que estão aqui, eles estão sucedendo, né, nascimento após nascimento, em formação dessas estruturas corpo, mente e personalidade, de acordo com o karma, a lei que regula os atos. E isso tudo para quando há essa dissolução do universo e retorna em uma nova manifestação. Então isso é
constante, cíclico, não é linear. Então, mesmo a filosofia do Ocidente, no que diz respeito à parte religiosa, compreende tudo num sentido linear, né? Deus criou o mundo e o mundo vai chegar ao fim. Então tem uma linha do tempo. Enquanto na perspectiva pauranica essa manifestação de solução é cíclica. E Deus está independente disso. Ok? Independente não no sentido de que ele não participa, no sentido de que ele não é afetado por isso. Brahma e seu tempo de vida. Subtítulo aqui desse capítulo. Brahma é o demiurgo. Vamos fazer uma distinção aqui entre Brahman, o absoluto, e Brahma, este que, né, na imagem que temos, Sri Vishnu Brahman, manifesta do seu umbigo um lótus. E do lótus surge Brahma, de 4 faces, o primeiro ser. Brahma é o demiurgo, o instrumento intermediário, através do qual Mahavishnu, o ser supremo, conduz o trabalho da criação. Um ciclo de criação é um dia de Brahma e de dissolução sua noite. Entenda. O universo se formando é um dia de Brahma e quando o universo se dissolve é a noite. Essa dissolução que ocorre em todas as noites de Brahma é uma quase dissolução apenas, Naimitika Pralaya, dos mundos até Satyaloka. Eles se manifestam novamente durante o dia de Brahma. Um ano de Brahma consiste em 360 desses dias, né? Aqui é a contagem indiana, né? Não 365 dias, mas 360 dias. E seu tempo de vida é de 100 desses anos, né? Ou seja, Brahma, não é? Então vamos pensar aqui. Manifesta novamente durante um dia. Um ano de Brahma consiste em 360 desses dias, ou seja, 360 dias é o tempo, cada dia é o tempo da criação do universo, ok? E ele vive 100 dias. Ele vive 100 anos. Então você bota cada ano por 360. Você vai ver o astronômico que é isso, né? Faça as contas. Pegue uma calculadora, enquanto eu estou fazendo essa narrativa aqui, e coloca isso para você ver a perspectiva do tempo desta manifestação de solução. Muito bem. A imensidão do tempo de vida de Brahma é percebida apenas se for convertida em termos de anos humanos. Um ano do homem é um dia dos celestiais. Então, 360 anos humanos é um ano dos celestiais. 12 mil desses anos celestiais, ou 4.320.000 anos humanos, é um Chaturyuga, o período de 4 yugas, Satya, Treta, Dvapara e Kali. Ou seja, né, aqui é essa explicação de como as 4 eras se manifestam. Daqui você pode perceber, né, o quanto cálculo há nisso e quanto isso vai se perdendo na imensidão, né? 2.000 desses Chaturgas constituem um dia, incluindo a noite de Brahma. Ou seja, 2.000 dessas 4 eras constituem um dia, incluindo a noite de Brahma, do qual falamos acima. E 360 desses dias constituem um ano para esses. Então você está vendo a imensidão de tempo. A partir disso, a duração de um ano de Brahma e de sua vida total de 100 desses anos pode ser facilmente computada, e a imensidão desse período de tempo envolvido, imaginada, chegará a 311 bilhões de anos humanos. Então essa é a diferença de escala. Quando estamos falando, por exemplo, do conhecimento da Bíblia, né? A Bíblia nos propõe, né, um surgimento do mundo, né? E aqui nós temos essa diferença. Porque não há um surgimento, né? Uma constante manifestação de solução cíclica. O tempo de vida de um Brahma de tais 100 anos é dividido em 2 metades, ou parardas. E assim sua vida é dita durar por 2 parardas. Após 2 parardas, o Brahma e todo o universo, até seus elementos mais sutis, se dissolvem no Ser Supremo, Brahman. Este é o Pralaya total, chamado Brahma Pralaya ou Prakrita Pralaya.
durante o qual as categorias também se dissolvem em Prakriti, se dissolvem na natureza, no poder criativo do Senhor. Ok? Porque é o poder criativo do Senhor que forma esse universo. O engenheiro desse universo da Prakriti, da natureza, surgiu do Purushottama, do Ser Supremo. Muito bem. Então, não há nada além de Narayana, que mantém tudo em si mesmo em forma sutil e permanece em sono cósmico. Este pralaya, ou estado de dissolução, dura por 2 parardas. Ou seja, imagine, né? 2 paradas é uma vida de um Brahma. Então imagina a imensidão de tempo que fica nesse estado estacionário. Assim como o período de manifestação. E no final dele, um novo ciclo de criação começa. As categorias são projetadas e a concha cósmica com o universo em embrião surge do umbigo de Narayana, deitado no sono cósmico. Nisso, um novo Brahma aparece e o novo processo criativo começa. Cada dia de Brahma, tendo uma duração de 1000 Shatiurgas, é dividido em 14 Manvantaras, ou épocas, de Manus, ou patriarcas, governantes desse período. A era atual em que vivemos é a época de Vaisvata Manu, e que é o 7º Manu durante o dia atual de Brahma, durando 1000 Shatiurgas. Ou seja, eu imagino que aqui a grande maioria de vocês que estão vendo esse vídeo já se perderam. Eu falei, que? Quanto? Mais antigo que ele, há 6 Manus governaram por cerca de 459 Shatiurgas. Um tempo inimaginável, ok? O que será cerca de 330,5 milhões de anos humanos. Os nomes desses Manus, cada um com um governo de cerca de 76,5 Shatiurgas. Aí ele dá aqui uma série de nomes. Eu não vou aqui descrever isso, porque acho que é um tipo de leitura que não vai acrescentar. Mas aqueles que tiverem interesse, eu posso enviar isso aqui por e-mail, ou fazer um apontamento desse registro, desses tantos nomes, né? Porque acho que não vai fazer sentido para a maioria das pessoas que vão estar ouvindo essa minha narração aqui, né? São muitos nomes e pouco relacionados com a nossa cultura, não é? Então ele diz aqui, a função desses Manus é manter a ordem mundial e o progresso sob a direção de encarnações divinas. Cada Manvantara tem o seu próprio Hidra, Santa Partes, ou seja, grandes seres e encarnações que auxiliam o Manu na governança mundial. Srihari, o Senhor, aparece não apenas como personagem de iluminação espiritual, mas também para o bem-estar mundial em todos os sentidos. É o que diz no Bhagavad Gita, né? De tempos em tempos o Senhor vem, por quê? Porque existe uma decadência muito grande, né? No final da era de Kali, marcado o fim de cada Shatiurga, os Vedas teriam sido engolidos pelo tempo e pela negligência dos homens, e grandes rishis aparecem e restauram os Vedas por seu tapas, ou seja, pelas suas austeridades. Então o que acontece é que nesta era em que vivemos, esta era é apenas uma era de Kali, entendeu? Existem incontáveis, infinitas eras de Kali porque é cíclico. Sempre tem as 4 eras. Então, em cada uma dessas eras de Kali, chegamos a um ponto profundo de decadência espiritual. Então, o conhecimento espiritual se perde. Então, ele precisa ser recuperado por grandes rishis, né? Que se esforçam muito para recuperar isso, não é? Cada Bhavantara consiste em cerca de 76 Shatiurgas, ou período de 4 eras. Krita, Treta, Dvapara e Kali. Essas são as eras em que predominam estados, né? Humores, marcados pela regressão da perfeição de Krita para a degradação de Kali. Ou seja, uma ordem, né? Da mais luminosa era até a era mais decadente. No final de um Shatiurga, ou seja, desse conjunto de 4 eras, o aparecimento do Senhor como a encarnação Kalki restauraria o equilíbrio moral. E um novo Shatiurga, com a era perfeita de Krita, começaria novamente. Então, o Bhagavata Purana descreve que vai haver, no final dessa era de Kali, a vinda de um novo Avatara, o Avatara Kalki, que vai, então, aplicar aquilo que Sri Krishna diz, né? Destruir os malvados, elevar os bons, restaurar o Dharma. E isso vai dar início ao quê? A uma nova era de
maiores perfeições, uma Krita Yuga. Então mas isso é em que tempo? Isso é uma vastidão de tempo que a gente não tem como acompanhar, ok? Mas é só para entender que o aspecto cíclico traz sempre esses elementos de eras distintas, não é? Estamos vivendo no primeiro dia do segundo Pararda do Brahma atual, no ciclo conhecido como Padma Kalpa ou Vahara Kalpa, de acordo com alguns. E o Manu que agora governa é o Vaisvata, o sétimo Manu. O primeiro dos Manus do dia atual de Brahma foi Svyambhuva. E muitos dos eventos descritos no terceiro volume do Bhagavata Purana, que nós vamos ler aqui, como a encarnação de Kapila, a história de Dhruva e etc., pertence ao tempo de Shambhuva, ou seja, ao governante cósmico anterior. O tempo de vida do homem era imensamente maior naqueles primeiros tempos do que na era degenerada de Kali, que é a nossa. Isso também existe na Bíblia, né? Na Bíblia você tem a ideia de Matusalém, né? De outros personagens que viviam séculos e séculos e séculos, isso era considerado normal. Isso é um apontamento de que existe na Bíblia uma sinalização dessas eras, em um tempo que se vivia mais, né? Novamente, para o homem moderno, para a ciência moderna, tudo isso é lenda, tudo isso é bobagem. Não aconteceu nada disso. Sempre fomos os mesmos seres biologicamente iguais e mais primitivos ou menos primitivos, mas tinha assim os homens das cavernas e nós fomos chegando até aqui e tudo mais ou menos a mesma coisa. Nós estamos no ápice do desenvolvimento humano. É isso que a gente acredita, não é verdade? Então, o tempo de vida do homem era imensamente maior naqueles dias, naqueles primeiros tempos, do que na era degenerada de Kali, que é a nossa era de agora. E assim o Purana fala de pessoas daquele tempo antigo, como vivendo períodos de tempo estupidamente longos, novamente, né? Com relação aqui com a Bíblia. Fornecendo assim matéria para o sarcasmo do Macaulay, que é aquele político inglês que ridicularizava a cultura da Índia, a cultura religiosa de modo geral. Por exemplo, Dhruva governou por 30 mil anos, inacreditável no nosso contexto atual, mas consistente com a perspectiva purânica do tempo. Ou seja, claro, se nós estamos falando desse tempo que tem 300 bilhões de anos, esses tipos de cálculo não são tão extraordinários, não é? Mas eles entram em confronto com a nossa perspectiva científica atual. A história cósmica versus a história mundial moderna é o próximo capítulo. 27 minutos. Eu vou ver se eu consigo ainda ler aqui, que é interessante. É com essa visão paurânica da história cósmica, do desenvolvimento cíclico, que as concepções modernas da história mundial, baseadas em uma concepção linear, entram em conflito, claro, não é? Com a arqueologia como seu principal meio de informação, é dito com base em evidências dispersas, elaboradas pela imaginação e suposições, que a espécie humana, o Homo sapiens, deve ter existido como seres socialmente significativos, pelo menos por cerca de 30 mil anos, contra um longo pano de fundo de milhões de anos de evolução progressiva das formas mais baixas da vida. Das evidências de pedra, ossos e instrumentos metálicos, e de espécies de cerâmica, habitações em cavernas, esculturas em pedra e osso, etc., infere-se que o homem deve ter passado por vários estados de civilização, da Idade da Pedra à Idade do Metal, durante esse período de mais de 30 mil anos. É apenas cerca de 6 ou 7 mil anos atrás que obtemos relíquias de algo como uma civilização das descobertas do Egito e da Síria. Os Puranas, no entanto, remontam a civilização humana a 2 bilhões de anos atrás, quando Shambhuva Manu governava. Então aqui veja, esse que é o aspecto irreconciliável, né? A perspectiva moderna não vai tratar nunca de reconhecer a existência de outras humanidades. Esse tema hoje está um pouco menos obscuro, porque nós temos tido descobertas que vêm descaracterizando o padrão até quase agora reconhecido como consolidado, né? A mesma descoberta de civilizações, por exemplo, ali onde é hoje o território atual da Turquia, desbancando o antigo conceito das civilizações da Mesopotâmia, mostram que existem equívocos a respeito disso. Já se encontraram pinturas muito mais antigas entre os terrenos dos aborígenes na Austrália, que vem também aos pouquinhos causando um certo tipo de conflito com essa perspectiva. E fora aquilo que nós não podemos encontrar. Porque se há um tipo de dissolução, muito do que existe hoje, havendo uma dissolução deste tempo, não será nunca reconhecido.
A ideia aqui é que tudo isso que nós estamos aqui edificando como a certeza de nosso ápice civilizacional pode ser amanhã completamente desaparecido e nunca reconhecido por civilizações futuras. É claro que o grande problema disso é que as pessoas da ciência moderna vão dizer, mas nós não temos como comprovar que nada disso existiu. Então aqui está o problema. Com base na concepção cíclica do tempo, a história purânica é, portanto, de escopo muito mais amplo que as concepções modernas dela. A história humana é um pequeno segmento da história cósmica para os Puranas. Além disso, além da visão total do tempo e do lugar do homem nele, varia muito em ambas as visões. A noção atual da história é baseada na concepção linear do tempo, enquanto a concepção purânica do tempo, como já foi dito, é cíclica. Isso já foi discutido na teoria dos Kalpas e Yugas, né? Esses grandes períodos de tempo. E uma das implicações da teoria dos Yugas é que ela destrói totalmente a noção moderna de que o que vem antes é necessariamente primitivo. Claro. Nós estamos aqui na perspectiva purânica falando de civilizações anteriores, de outras humanidades que eram no passado, eram muito mais modernas do que a atual. Esse é o registro dos Puranas, né? Falam-se de armas nucleares, falam de naves, falam de sociedades desenvolvidas de um modo tecnológico maior. Que nós hoje encontramos com certo assombro quando vemos, por exemplo, as pirâmides aqui na América do Sul cortadas de um modo tão perfeito em pedra que nós hoje mesmo não conseguimos fazer. Os Puranas apontam para isso. Não é? Começando na Idade Perfeita de Krita, a degradação atinge seu nadir em Kali Yuga, de acordo com os Puranas. Então, pela ação da encarnação divina, há novamente uma tendência ascendente e Krita Yuga começa. Isso é bem diferente da concepção moderna de evolução, na qual, na condição animal primitiva, o homem cresceu para o estado civilizado moderno. Através da evidência da arqueologia, os sábios modernos pensam que são capazes de desvendar o desenvolvimento gradual do homem pelos últimos 30 mil anos e da sociedade humana pelos últimos 10 mil. Sem dúvida, é muita imaginação e conjecturas foram investidas na interpretação da evidência fornecida pela arqueologia. A concepção purânica da história não há nenhuma tentativa de basear sua teoria em provas desse tipo, que os historiadores modernos têm uma visão. É claro. Então aqui nós pegamos fragmentos de coisas e tentamos desenhar muito concretamente uma linha do tempo perfeita, dos dinossauros, do homem pré-histórico, né? Nos Neandertais e dos vários homos, né, que foram surgindo. E a gente vai criando esses modelos pautados em muita imaginação. Né? Você lembra, há pouco tempo atrás, da discussão se os dinossauros eram como aves e tinham penas e coisas do tipo, né? Essas coisas que vai virando um consenso científico, quase como uma verdade dogmática, impossível de ser questionada. Então diz, isso é porque existe essa ideia linear, né? Então tem que ter sido primitivo e agora estamos no ápice. Enquanto os Puranas não estão tratando disso. Houve muito mais coisas, muito mais avançadas, há uma dissolução disso e recria-se constantemente, mas isso não é possível de se aferir pelo registro arqueológico, justamente porque isso já desapareceu, como um castelo de areia na praia. Então a perspectiva purânica não vai apresentar nenhuma prova para você disso. Claro, porque a própria noção lógica deste raciocínio é que nós não temos provas dos períodos dissolvidos. Muito bem. Os relatos contidos neles, nos Puranas, são escritos tradicionais, sem nenhuma ideia clara e não controversa sobre sua autoria, idade e contexto histórico. Eles chegaram até nós de um passado distante. Os historiadores modernos não atribuem valor histórico a eles, embora alguns encontrem considerável história humana refletida neles. Ou seja, ao longo de eras, esse conhecimento chega até nós. Mas muitos consideram que isso é só bobagem, embora eles estejam aqui há muito tempo. Existem alguns estudiosos hoje que tentam fazer história dos relatos purânicos e criticam os historiadores modernos por não tomarem os relatos pauranicas como história. Como o esboço da história purânica é cósmico e como não é baseado no tipo de prova exigida pelos historiadores modernos, as narrativas dos Puranas não podem ser trazidas para o esquema moderno da história, claro. Mas isso não atenua de forma alguma sua relevância. Os historiadores modernos têm a dizer sobre o homem apenas de 6 ou 7 mil anos atrás,
quando encontram vestígios de civilizações egípcias e assírias, e cronologia, como diz Wells, começa somente por volta de 800 a.C., após o estabelecimento da era da primeira Olimpíada, em 776 a.C., e a fundação de Roma, em 753 a.C. O que temos antes desse período são alguns fósseis, alguns implementos de pedra e metais, e outras formas de relíquias. E sobre isso a história humana anterior aos últimos 6.000 anos foi fabricada por suposições, claro. É somente de uma história humana truncada, baseada em uma concepção linear de tempo, sem nenhuma ideia de quando e foi antes desse começo. E para isso, e para onde isso nos leva, não há mais nada mais irrefletido do que ficar completamente satisfeito com isso, apesar de todas as suas limitações, e fechar os nossos olhos inteiramente para a história cósmica pré-histórica que os Puranas nos dão. Pelo menos manter a mente aberta é o que o senso comum ditaria. Ou seja, é claro, a ideia de que temos o domínio completo da realidade de eras anteriores, quando temos apenas fragmentos que tentamos juntar e criar narrativas de uma linearidade, e desprezar esse conhecimento tão antigo que fala de outras épocas naturalmente não comprovadas materialmente, porque trata-se da descrição de várias dissoluções e manifestações, é tolo. Os estudiosos que são criados na mentalidade fechada, que o estudo de tal história truncada e circunscrita desenvolve, farão bem em ampliar sua visão ao assumir o estudo de assuntos como a proto-história e a história cósmica que os Puranas podem fornecer. Isso os ajudará pelo menos a sentir que o passado do homem não é tão curto e simples como é feito pela história muito limitada de seu conhecimento. Isso os salvará do tipo de erro que H.G. Wells ridicularizava em seu esboço de história com a seguinte forma: no mundo europeu, até pouco mais de um século e meio atrás, as ideias dos homens sobre o tempo que as coisas duraram foram surpreendentemente breves. Na História Universal, publicada por um sindicato de livreiros em Londres em 1799, é declarado que o mundo foi criado em 4004 a.C., e com uma exatidão agradável, no equinócio de outono, e que a criação do homem coroou a obra da criação do Éden, sobre o Eufrates, exatamente 2 dias de viagem acima do Básara. Em contraste com isso, o mesmo autor admira os pensadores indianos, afirmando: entre os povos antigos, o filósofo indiano sozinho parece ter tido alguma percepção das vastas eras pelas quais a existência passou. Não pode ser que nossos historiadores modernos também estejam cometendo um erro semelhante, ou seja, a gente marcou, né, na nossa mente, filosoficamente, um certo contexto de criação a partir do Éden, né, de 5.000 e poucos anos atrás, né? E pautados nisso, consideramos que isso é bem razoável, ignorando toda a possibilidade de eras e eras e eras anteriores. Os Pauranicas dirão que seus relatos são tradições baseadas na intuição, na inspiração e na revelação, que chegaram a homens sábios. Mesmo que seja aceito, a intuição e a revelação transmitida através dos tempos passam por elaborações e distorções nas mãos dos homens, assim como materiais obtidos na arqueologia, ou mesmo registros, surgem como história somente após serem vestidos pela imaginação humana. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que claro que essa transmissão ao longo do tempo, transmitida pelos rishis, pelos sábios, ela também tem os seus problemas de adaptação, né? Assim como tem seus problemas de adaptação, também a nossa constituição do registro arqueológico histórico, não é? Como as contagens de ambos os lados a favor e contra são mais ou menos iguais, ambas as versões do passado podem ser tomadas pelo que valem, sem dogmatismos e reivindicações exclusivas de ambos os lados. A concepção linear da história, como entendida hoje, pode estar nos dando algo exato sobre o passado recente do homem. Ou seja, há valor, sim, no registro arqueológico, não há nenhuma dúvida disso. Mas não tem nada significativo a dizer sobre o passado distante do homem, seu futuro e seu significado na história cósmica. Aqui entra em concepção cíclica pauranica da história cósmica, dando uma interpretação significativa do homem como um ser inteligente em meio a outras espécies de seres inteligentes também, evoluindo para níveis mais elevados de perfeição. Como o homem é assim elevado da falta de sentido para a significância, a história cíclica pauranica é uma fonte de enriquecimento espiritual e encorajamento para a mente humana,
embora pareça pouco convidativa para um materialista com uma perspectiva muito limitada e nublada. Ou seja, essa perspectiva dos Puranas, elas dão um sentido para a existência, um sentido cósmico para a existência, que a visão materialista não dá. Então é claro que o materialista vê isso como fuga. Então aqui que existe esse contraste, né, esse problema. Mas a maioria das pessoas sente que não é só um acaso, né, formador do nada. Onde há escuridão absoluta, é melhor ter alguma luz, embora seja da especulação. E a especulação tem sido a precursora do conhecimento definido, mesmo na história da ciência. Além disso, essa apoteose de arqueologia, tornando o árbitro do passado distante do homem, é uma espécie de dogmatismo, ou melhor, de superstição. E aqui, Swami Tapasya Ananda coloca as coisas no seu termo correto, né? Aquilo que nós vemos muitas vezes como sentenças fundamentais do determinado são puramente elementos dogmáticos. E nisso, supersticiosos. Eu acho muito importante essa reflexão trazida aqui, também para compreender aquelas literaturas espirituais mais próximas de nós, como por exemplo a Bíblia. Mas sem dúvida nenhuma, fundamental para entender aqui o que vamos ler com a descrição desse Bhagavata Purana, nessa série que não tem tempo para terminar. Ok? São 12 volumes. Muito bem, meus amigos. Terminamos então esse 7º vídeo, ainda na introdução maravilhosa de Swami Tapasya Ananda. No próximo episódio vamos começar aqui com mais um tópico dessa introdução chamado A Ideia de Evolução nos Puranas. Também será muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito importante que vocês acompanhem os outros episódios para que faça sentido essa narrativa, não é? Embora cada um dos episódios possa ser compreendido em separado, vai ficar realmente muito mais positivo acompanhar a série no todo. Tá bom? Então é isso. Até a próxima semana, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.